glória a Deus, desta hora, toda reverência à palavra de Deus. Ninguém converse, ninguém se distraia, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, amém? A paz do Senhor, igreja, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, Evangelho, segundo escreveu, né? Evangelho não, perdão, a carta, né? A epístola, que Paulo escreveu a Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 até o 21. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem aí juntamente, amém? Ajuda aí o seu irmão do lado, que não está encontrando. Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Repita: plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode ir sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho convicção, amados irmãos, do que vou falar nessa noite, porque o Espírito Santo falou ao meu coração durante muito tempo a respeito dessa palavra, e eu meditei muito. Eu tenho tanta coisa para falar, talvez eu não consiga, devido à minha pequenez ou à minha falta de habilidade, passar tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar. Mas eu sei que a igreja é dele, que você é dele. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração, então, independente de mim, Deus vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. A carta que Paulo escreveu para Éfeso é uma carta que ele não está combatendo nenhuma heresia, nenhum tipo de problema na igreja. Ele está escrevendo para a igreja para fortalecer a igreja. É uma carta de consolo. Nosso irmão Adriano de manhã, ele disse que para o crente não se prega. É verdade, para o crente se relembra a ele o que de fato ele já é. E o que Paulo está fazendo nessa carta, dizendo para ele assim: olha, vocês são um povo escolhido, o povo que Deus escolheu, e eu quero lembrar vocês do poder que está na vida de vocês. Se você perceber, todos os louvores de hoje foi nesse sentido, de dizer para o povo: olha, se você tem um problema, Deus é a solução. Nós dizemos nesta manhã que Jesus Cristo é a cura para todo mal, é a solução para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita nisso, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha convicção disso. E o que nós estamos lendo nesta noite, o texto que foi nos exposto nessa noite, Paulo ele vai fazer uma oração tremenda, porque ele fala assim: depois que eu entendi o meu chamado, o que Deus me chamou e o que vocês são, eu comecei a pensar nisso, e sabe o que eu fiz? Eu me coloquei de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era uma igreja muito especial para Paulo. Ele ficou ali durante 3 anos. Ele havia passado naquela cidade durante 3 anos. Ele havia enviado para aquela cidade Timóteo, o seu pupilo,
né, para poder estar cuidando daquela igreja. Paulo tinha um cuidado especial para aquela igreja. E ele volta numa situação que ele estava enfrentando, preso em Roma, esperando ser então levado ao martírio. E ele, quando ele fala isso, ele ora a primeira vez lá no capítulo 1, e ele volta de novo no capítulo 3 e faz uma oração. E essa oração que nós lemos agora, é uma das orações mais lindas que a Bíblia fez. Porque esse homem que está preso, que está passando por uma dificuldade, ele não ora por ele, ele ora pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos amigos. Quando a gente para de olhar para nós e colocamos o outro em primeiro lugar, você não vai vencer Deus em dar. Seja um abençoador da igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer assim, logo no início, depois que eu entendi o meu chamado, porque Deus me chamou para pregar vocês. E esse martírio que eu estou passando é para a glória de vocês. Que convicção! Deus tem um chamado na sua vida. Você já entendeu o chamado que Deus tem para você? Porque quando nós temos um chamado, a gente sabe, como as irmãs falaram, a gente vai passando a dificuldade e só quem tem a raiz é que suporta. Porque quem não tem realmente não entende, acha que é loucura. E verdade, para um homem natural isso é loucura. Mas continuamos firmes no Senhor. E ele diz assim, ó, então por esta causa, por causa da igreja, para que vocês entendam o poder que foi operado em vocês, é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho. Esse poder está na vida de vocês. Eu quero que vocês acreditem nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me coloco de joelho. Paulo entendia que mesmo com toda a capacidade que ele tinha de retórica, com toda a competência de sabedoria que Deus tinha dado a ele, ele fala assim, não vai funcionar se eu não orar. Se eu não me colocar de joelhos. Quando Deus dá uma visão para você, querido, a respeito de qualquer situação, é para que você ore. Tudo pode ser mudado com o poder da oração, e Deus conta com você. Quando Deus mostra uma situação e você enxerga ela, Deus está dizendo para você assim, está vendo, filho, isso que está acontecendo? É para que você ore. E Paulo reconhece que dele não existe poder algum, mas ele sabe que o poder vem de Deus. Ele fala, eu me coloco de joelho perante o Senhor, porque é só Ele mesmo. Tem situação que é só Deus, que você não tem mais o que dizer, você não tem mais o que falar, mas Deus pode. Aleluia, Jesus. Ele entende que tudo pode ser mudado com o poder da oração, irmão. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o próprio Jesus Cristo fazendo isso. Ele começou o ministério dele orando. Quando ele ia escolher os discípulos, ele ia orar. Quando o povo queria fazer dele ali um rei, ele se retirava e ia orar. A todo momento você vê o próprio Deus ensinando para a gente como que tem que ser feito. Vai orar, irmão. Aleluia, Jesus. Você acha que você vai conseguir chegar em algum lugar se você não orar? Deus requer da igreja, do povo de Deus, que ore. Essa situação que estamos vivendo, seja ela qual for que você está enfrentando, ela pode ser mudada. Mas Deus requer que você ore. E não é pelo seu problema, é pelo problema do seu irmão. Talvez você esteja muito bem, não tenha necessidade alguma, mas será que o irmão que está sentado do seu lado não precisa de nada? E que aqueles que estão enfrentando uma dificuldade muito grande, que não sabem mais de onde recorrer, Deus diz para você, não ore pelo seu problema, ore pelo problema do outro. Tenha o outro
e maior honra do que a tua. Ele é mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é evangelho, irmão. Paulo entendia isso com uma profundidade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo diz assim: olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou aliviar vocês. Aprendei de mim, que eu sou manso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz para você: vinde ao Senhor nesta noite, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Vinde, adoramos prostrados e ajoelhados na presença de Deus, que é o único lugar que nós podemos de verdade estar, aos pés do Senhor. A Bíblia mostra um homem que orava 3 vezes por dia. E poderia ser o problema que fosse, o reino que viesse, ele estava sempre orando. Esse homem era Daniel. Ele podia entrar na cova do leão, ele podia acontecer o que fosse, ele estava sempre orando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se encontra com ele e fala no final da vida: Daniel, vai até o fim. Aleluia. Você que está começando na casa do Senhor, você que já tem bons tempos na casa do Senhor, Deus continua dizendo para você: continue orando. Louvado seja Deus. Deus é contigo. Louvado seja Deus. Você faz parte, porque a Bíblia diz assim, no mesmo versículo que lemos: louvado seja o nome do Senhor, versículo 14: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai. E ele fala: de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Talvez a sua família não seja a família perfeita que você gostaria de ter. Talvez lá na sua família você tenha problemas. Talvez você tenha uma família abençoada, filhos na igreja, prosperidade, ninguém está passando necessidade alguma, todo mundo está com saúde. Talvez você seja assim. Se você estiver assim, continue orando. Mas se você, assim como eu, tem alguma dificuldade na sua família, a Bíblia diz que toda a família, e aí ele está dizendo, toda a família no céu e na terra, nós podemos tomar o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo agora assim: vocês que estavam no mundo perdidos, sem Deus, sem esperança, vocês fazem parte agora de uma família. E isso que nós estamos vivendo aqui, esta igreja é uma família, no qual nós temos um Pai, e todos nós somos irmãos um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte de uma família celestial divina. Nós podemos então tomar o nome de Jesus, porque Ele deu isso para nós. Aleluia, Jesus. Existe um poder, irmão, na sua vida que você não tem ideia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus conta com você, para que você utilize Ele em favor do reino, para a glória de Deus. Na verdade, eu vos digo que se você tiver fé, você vai dizer para a montanha: montanha, lance-se ao mar. Você faz parte da família de Deus. Veja que nem todos fazem parte da família de Deus. Aleluia, Jesus. Você vê várias pessoas andando pelo mundo que dizem assim: não, eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz claramente que aqueles a quem Ele recebeu, Ele deu poder para ser chamado filho de Deus. Você recebeu Jesus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você recebeu, Deus diz a você que você recebeu um poder sobrenatural na sua mão. Você faz parte de uma família poderosa. E quando nós estamos juntos e quando nós oramos acerca de qualquer coisa, aqui nesse mundo é ligado no céu, na família que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, Jesus. E ele diz mais: olha, para que segundo as riquezas da sua glória, conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. A Nova Tradução, ela diz assim: peço que das riquezas da sua glória Ele fortaleça com poder por meio do seu Espírito. Então Paulo está reconhecendo que essa riqueza de Deus, que existe em Deus, ela se revela na glória que Deus manifesta na sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês entendam que Deus vai operar na sua vida uma glória sobrenatural, não por causa de você, mas por causa da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que ele fala no homem interior? Porque é onde está o seu sentimento, onde estão as suas dúvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero discernir um pouco mais sobre isso, e vamos falar então a respeito dessas riquezas e glórias, porque é disso que se trata a oração do apóstolo. É como se você visse o apóstolo dentro da cadeia orando, e depois que ele termina de orar, ele vai escrever isso. Então, riquezas, nós sabemos que é acúmulo de bens exteriores, não é isso? Quem tem muita coisa. Mas o que Paulo está dizendo é que essas riquezas não são nada exteriores. É riqueza interna. É riqueza dentro do homem interior, dentro do seu sentimento, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Existem tantas riquezas à disposição da igreja. Eu listei apenas 5 aqui, não vai dar tempo de a gente falar. Eu quero falar rapidamente. A primeira delas é a redenção. É o perdão dos nossos pecados. Paulo está tratando disso, inclusive, em Efésios, no capítulo 1, versículo de 7 até 17 a 18, ele fala assim, nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça que opera em nós. Então, uma das riquezas que Deus deu para você foi perdão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A redenção está pago, irmão. Quando o inimigo tentar dizer para você, você está passando isso porque você lá atrás fez algo, que você não é digno, que você está colhendo algo que você plantou. Jesus está dizendo para você que Jesus perdoou os seus pecados. Isso é uma riqueza, irmão. Faz parte da riqueza que Deus deu. Tome posse desta bênção no seu coração. Uma riqueza que Deus nos deu também foi a sua graça. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, isso seria suficiente. A graça do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Quando o apóstolo orou pelo problema que ele estava enfrentando, durante 3 vezes, Deus falou para ele assim, eu não vou te dar nada, não vou dar o que você está pedindo, eu vou te dar algo melhor, eu vou te dar a minha graça, e ela vai te bastar, hein? Irmão, acredite que a graça do Senhor basta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for também abrir a sua Bíblia aí em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, ele fala assim, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar, Deus está dizendo que ele vai mostrar para todo mundo, por causa de Cristo, aos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, sua benignidade para conosco em Cristo. Ele está dizendo assim, olha, eu vou mostrar para o mundo o que eu fiz na sua vida. O mundo vai olhar para você e falar assim, olha o que aconteceu, e a glória de Deus vai ser manifesta, porque a graça de Deus foi manifestada na sua vida. Você será o instrumento no qual Deus será glorificado, porque a graça de Deus está na sua vida. Está entendendo que a riqueza que Deus tem para você, Ele tem uma graça na sua vida, que faz com que você passe por uma multidão de problemas, parece que o mundo está caindo na sua cabeça, mas você está em paz. Isso é a graça de Deus na sua vida. Olha, se não fosse isso, irmão, você já teria sido consumido. Aliás, eu e você, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos nesse lugar. Aleluia, Jesus. Mas ela foi maravilhosa, que ela nos encontrou. Oh, glória a Deus por isso. Junto com a graça de Deus vem a provisão, amados irmãos. No versículo 20 do mesmo capítulo, ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede, você não sabe nem pedir. Aleluia, Ele tem esse poder, está na sua vida,
Qual é a provisão? Você precisa. Aleluia. Outra riqueza que Deus deu, e essa é a mais importante. Deus deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo derramou o sangue dele em favor da minha vida, em favor da família chamada igreja aqui na terra, na qual você faz parte. Aleluia, Jesus. Ele abriu os nossos olhos, Ele sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé. Não existe autoridade maior do que o nome de Jesus Cristo. O inferno bate em retirada porque esse nome tem poder. Aleluia, e Ele está sobre a sua vida. Se nós falamos da riqueza, nós vamos falar da glória de Deus, e a glória de Deus nada mais é do que o próprio Deus. Essa glória, ela nos revela quem é Deus. Quando você olha para o céu, o salmista fala aqui, Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus. Está vendo tudo isso aí? Está vendo tudo? Foi Deus quem fez. Os cientistas dizem que para nós irmos para um outro lugar dentro do nosso sistema solar, que é gigantesco, se nós pegarmos um foguete e viajarmos à velocidade da luz, nós vamos levar 400 anos para poder chegar do outro lado. Não sei se é essa a conta, sabe? Eu sei que é um número muito grande. Então você teria que nascer e morrer, né? Porque ninguém vive 400 anos. Percebeu o tamanho desse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus faz parte dos atributos dele. Então, quando Deus fez um homem, Ele tinha um objetivo. A Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, é como se você fosse um espelho que refletisse, como aquele hino diz, a glória de Deus. Você vai apenas refletir, e nada do que você faça pode acrescentar nada em Deus, mas você vai refletir a glória de Deus, porque o maior interessado nisso é o próprio Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Entende que o que Deus tem na sua vida não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Deus é fiel e fiel a Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto a você, a glória de Deus é o objetivo da sua vida? Pergunte aí para você. Tudo que eu faço porque é para a glória de Deus? Paulo ora para que esse povo entenda que é isso que eles precisam entender. Que eles vão refletir a glória de Deus. Percebe que a pessoa que está do seu lado então é um espelho que está refletindo a glória de Deus, e quando você olha para ele, você tem que ver a glória de Deus refletida. Interessante, quando nós refletimos a glória de Deus, nós sentimos isso. Louvado seja Deus, nós somos participantes disso. Que bênção maravilhosa é essa? Louvado seja o nome do Senhor. É uma riqueza da glória de Deus em favor da minha e da sua vida. Isso acontece dentro de você, dentro do homem interior. Ou seja, é de dentro para fora. Nada que você faça externo possa suplantar aquela mudança que está acontecendo dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo está dizendo que esse homem interior, ele não vive mais então de aparência só, certo? O seu interior foi transformado. Agora todo o objetivo que ele tem é refletir a glória de Deus. Não existe mais nele conflito, não existe mais nele nenhuma divisão na sua mente, não há nele mais nenhum tipo de incerteza, porque elas foram levadas com Jesus Cristo. Quem pode tratar internamente o ser humano, irmãos? Quem pode tratar da alma do homem? Nós estamos falando disso na escola dominical. Quem é que pode tratar disso? Qual médico na terra pode tratar disso, se não for Deus que foi quem criou? E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele soprou na sua narina, é como se Ele tivesse um beijo ali. Aleluia. Que amor maravilhoso. Aleluia.
E Ele fez você de um gesto de amor para a glória do seu nome. Tudo para a glória dEle. Paulo nos mostra que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então Ele vai nos revelar Jesus Cristo, porque é Ele que nos mostra, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É quem opera em nós, tanto o querer como efetuar. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que traz a glória de Deus para a nossa vida. Então, o que eu posso fazer? Qual é a nossa parte nesse projeto? Orar. Aleluia. A nossa parte é orar. A nossa parte é pregar, a nossa parte é refletir a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que a imagem que você está refletindo está uma imagem meio distorcida? Será que precisa passar um pano nesse espelho? Para que talvez ele esteja sujo, talvez ele esteja transferindo para o mundo, ou o mundo não está enxergando claramente. Olha o que diz a palavra de Deus, no mesmo texto que lemos, versículo 17 e 18, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que vocês, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender, então, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Paulo então está orando para que Deus habite, para que Deus more. Através de quem? Do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estudamos aqui na terça-feira que todo crente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nunca duvide disso. Jesus Cristo disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio, está com você, fazendo morada. E viver em você, habitar em você, é viver com você, é estabelecer morada no coração, no homem interior. O meu entendimento é que esse homem interior é a própria alma que o homem tem, é onde as emoções do homem existem. Onde Deus habita, algo novo acontece. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala que existe um caminho. Como que Deus, um Deus que muito maior do que o céu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mistério de Deus. O Deus Todo-Poderoso pode habitar dentro de você. Paulo fala, pela fé. Você precisa acreditar que Deus está aí no seu coração, trabalhando em você, falando com você agora, convencendo você, dizendo para você, você precisa melhorar. Aleluia, Jesus. Paulo está dizendo que essa fé, ela tem um objetivo. Quando você vai lá no grego, você vai entender que você está sendo persuadido, convencido pelo Espírito Santo que está operando dentro de você. Isso é fé, é a ação do Espírito Santo convencendo a você de que Deus é verdade. Que isso nós estamos falando, e quando você está no seu joelho, tem alguém ouvindo. Você não está falando para as paredes, parece que ninguém está ouvindo, mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo a sua oração. Aleluia, Jesus. Deus está operando e dizendo para você: olha, acredite, tenha fé de que Deus está ouvindo a sua oração. Essa fé é um dom de Deus maravilhoso, é um presente que Deus deu para você. Você não merecia, mas Deus te deu. Nós não merecíamos, mas Deus foi bondoso. Lembra que parte das suas riquezas é a sua bondade? Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tudo é dele, tem tudo a ver com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em suma, então, irmão, a fé, ela é uma persuasão divina. Deus está dizendo para você: é isso mesmo, você está entendendo? Eu estou falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continua hoje a gerar fé no coração do povo dele. Deus não parou essa obra. A Bíblia diz claramente que o Pai continua trabalhando até o dia de hoje. O Espírito Santo está gerando a fé no seu coração.
certificando que a revelação que Deus está dando para você, é Ele que está falando, que algo de sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, não sabe quando, não sabe como, mas Deus de alguma maneira está te dando uma certeza, um objetivo, trazendo em você uma fé, uma certeza que ninguém consegue tirar. Então ele vai dizer, ele usa então duas imagens aqui, dá dois exemplos. Ele fala que a palavra tem que estar fundamentada, né? Ele diz assim, a palavra, nós temos que estar arraigados e fundamentados em amor. Então essa palavra arraigados tem a ideia de uma ação, ou seja, de criar raízes. Tem a ver com o hino que os irmãos cantaram? Só quem tem raiz. E essa raiz, ela tem que aprofundar. Sabe quando você deixa o Espírito Santo operar no seu coração, e ele vai tomando conta, ele vai criando uma raiz, essa raiz vai aprofundando dentro de você, você não está entendendo o que está acontecendo, mas uma paz vai tomando conta do seu coração, e vai mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. Já aconteceu isso com você, amado irmão? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está orando para que essa raiz do evangelho que ele está falando esteja no seu coração, se aprofundando, sabe, naqueles recônditos aonde ninguém ouve, só você e o travesseiro, sabe? Deus está dizendo para você, eu estou entrando lá. Não existe mais lugar vazio. Sabe aquele ditado que diz que a mente vazia é oficina? Não existe mais isso no povo de Deus, porque você vai entender agora a profundidade dessas raízes. Ela vai criar em você uma força, que pode vir um vento muito forte, e ela pode até se dobrar, mas depois que passar ela volta de novo e se coloca de pé. Só quem tem raiz é que entende isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai estar arraigado, fortalecido, fixado, como uma pessoa que entende exatamente o que Deus está falando. Vamos correr, a palavra de Deus também diz que nós vamos estar fundamentados. Aí ele parte da ideia de uma árvore plantada para um edifício. Um edifício fundamentado, aleluia Jesus, na palavra de Deus. Não acredite na palavra de Deus, irmãos. Se a Bíblia está dizendo que você pode, você pode. Se a Bíblia está dizendo para você, não faça, não faça. Se a Bíblia está dizendo para você, fuja da aparência do mal, fuja da aparência do mal, não enfrente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, você tem que ser a sua base, você pode colocar os seus dois pés lá. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pedra fundamental que os construtores principais rejeitaram, ela está em favor da minha vida e da sua vida nesta noite. Tome posse. Dentro do seu coração está sendo criada uma estrutura tão forte que pode vir o vento que quiser. Aleluia. Pode vir a retaliação que quiser. Você vai entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, plenitude de Deus. Aleluia, plenitude de Deus. E mais uma coisa, irmãos, que é muito importante, que a Bíblia diz aqui, com todos os santos. Podemos perfeitamente compreender versículo 18, com todos os santos. Você não é igreja sozinho, não adianta você tentar, que você não vai conseguir sozinho. Você precisa do seu irmão. Oh, irmão, Deus está dizendo para você que Deus conta com você para que você abençoe o seu irmão. Você está forte aí, tem algum problema que o seu irmão está enfrentando, que para você você tirava de letra, ore por ele. Deus conta com você para ser um abençoador dentro da casa de Deus. E Paulo está orando para que você entenda isso, que você que é a raiz, que Deus está plantando em você uma raiz tão forte, uma estrutura tão grande, que você vai servir agora para manifestar a glória de Deus.
Aleluia. E essa manifestação vai abençoar as pessoas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Compreende isso, irmão, com todos os santos. Alguns hoje em dia estão só ficando em casa, ainda mais com essa questão da pandemia, porque acham que podem glorificar a Deus só na sua casa. Não precisa de igreja. Não, assim como não existe pastor sem ovelha, não existe pastor. Não existe um povo sem a igreja. A igreja é uma bênção que Deus colocou na terra, e na Bíblia vai dizer ainda, essa glória na igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba do sacerdote, e nesse lugar Deus ordena a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho com o seu problema. Todos os santos, comunicai a todos os santos as suas necessidades, e nós vamos estar orando junto por você. Os irmãos vão estar orando por você, e é importante que você tenha humildade para reconhecer que você precisa do outro, que você não consegue sozinho. Irmãos, orgulho é algo demoníaco. Foi o orgulho que tirou, aleluia, Jesus, o homem do paraíso. Ele falou: eu não preciso acreditar nisso. Eu posso acreditar em outra coisa. Eu não preciso acreditar no que Deus falou, não preciso acreditar na palavra. Eu posso fazer, não tem mais o eu. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha sempre o outro na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Somente através de Cristo, do Espírito Santo, somos capacitados para fazer isso, irmão. Conhecer a Cristo e conhecer o amor de Deus. Teríamos que pregar mais um momento para poder falarmos do amor de Deus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 14, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Paulo está dizendo assim, eu fico até constrangido, quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que Deus fez, eu falo, puxa, só Deus para gostar de mim mesmo. Só Deus para gostar de mim. Porque toda hora eu vacilo, toda hora eu deixo falha. O amor de Deus te constrangeu alguma vez, irmão? Alguma vez você cometeu algum problema e Deus disse para você assim, eu continuo contigo? Louvado seja o nome do Senhor. E essa prática, irmão, é uma prática diária. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós vamos estar aqui na terça-feira, se assim Deus nos permitir, e até o dia que o Senhor vier nos buscar. Uma coisa é pedir ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa morar na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Conclusão, irmãos. Versículo 19 e 21 diz assim. 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso. Porque a gente vai pensar assim, será que é possível compreender com plenitude de Deus? Um Deus que não dá para entender. Porque Deus é tão poderoso que ninguém explica Deus. Porque se ele explicasse, não seria Deus. Nós não vamos compreender isso nunca. Esse amor maravilhoso. Esse é o campo que Deus está dizendo. Que às vezes nós não vamos conseguir entender isso. Mas o fato de você querer fazer isso, vai fazer com que a glória de Deus seja revelada sobre a sua vida. E ele diz assim, olha, sabe por que isso? Porque aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que está operando em nós. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e Paulo orava com esse objetivo. Você já orou, irmão, para que a glória de Deus seja revelada e manifestada na igreja? Você já orou para que Deus use os irmãos que estão cantando aqui com poder e glória? Você já orou para que aquele irmão que tem dificuldade às vezes de falar, Deus na vida dele de maneira tremenda, para que Deus salve através do louvor da palavra dele? Você já orou a Deus para que Deus use as crianças aqui? Você já orou a Deus pelo teu pastor, para que ele possa, com sabedoria e graça e poder de Deus, ser um instrumento de Deus na sua vida e abençoar você? Você já orou para que Deus use a sua vida como instrumento da glória de Deus? Paulo está dizendo assim, eu oro para que vocês entendam isso, que esse poder está na mão de vocês. Louvado seja o nome do Senhor.
Você pode orar por isso, irmão, nessa noite. Eu quero concluir. Você pode orar por esses objetivos. Você pode orar para que você volte para o primeiro amor. Você pode orar para entender que você não está mais numa reunião social. De que esse culto pode ser uma mudança total e completa na sua vida. Que a partir de hoje Deus pode fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Você consegue orar nessa noite para que a glória de Deus se manifeste de verdade sobre você? Que algo de sobrenatural aconteça sobre você? Por mais difícil que essa compreensão possa ser, Deus está dizendo para você: isso é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Essa busca por essa compreensão não é uma busca em glória. Pelo contrário, é uma busca pela glória de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não se trata de você, trata-se da glória de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. Isso é tão maravilhoso, irmão. E quando nós entendemos isso, ele fala no último versículo: e essa glória é na igreja. Entende como esse lugar é importante, irmão? Entende como você, nesse lugar, faz sentido? Deus chamou você nesse lugar com um objetivo. Através de você, Deus vai refletir uma glória tão poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ser abençoado por isso. Interessante que você não vai se preocupar com você, você vai se preocupar com o outro. E essa glória na igreja vai ser por causa do nome de Jesus Cristo. Nessa geração, nessa geração, nessa geração, nessa geração, nessa geração, é em você. E Deus vai apontar do céu. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha glória está sendo manifestada naquela geração. Louvado seja o nome do Senhor. Para todo o sempre. Amém. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor. Ó Pai, porque a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela fala por si só, Senhor. Ó Deus, eu sei que a Tua palavra, ela tem um efeito prático na vida do Teu povo, Pai. Aqueles a quem o Senhor conheceu, Pai, e derramou a Tua presença. Eu também me junto ao Teu servo, o apóstolo Paulo, para que essa glória, Senhor Deus, para que te entenda, Senhor, a obra que o Senhor tem na nossa vida, nesta igreja, Pai. No meio desses irmãos, no meio da minha vida, eu faço parte dela, Senhor. Ó Deus, nós queremos ver a Tua glória sendo manifestada, Senhor. Ó Deus, apesar de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, limpa-nos, Senhor. Ó Deus, põe no nosso coração um desejo de orar, Senhor, por esta obra, para que a Sua glória seja manifestada, para que vidas possam ser alcançadas, quebrantadas, curadas, saradas, Senhor, libertadas do jugo do inferno, Senhor, e povoando o céu. Pai querido, usa os Teus filhos, Pai. Ó Deus, essa geração que está aqui, Senhor, porque o Senhor tem compromisso com cada um deles aqui. O Senhor chamou, Deus, e falou, Pai, nesta noite, ó Deus querido, que o Senhor quer manifestar nessas vidas, ó Deus, a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Derrama essas riquezas sobre nós, Senhor Deus. Ó Deus querido, que isso nós possamos entender, Senhor, a profundidade, a largura, Senhor Deus. Ó Pai querido, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nos leva ao entendimento da Tua palavra, que possamos colocar em prática na nossa vida. É a hora agradecida por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Deus continua abençoando Teu servo aqui na terra, nosso irmão Alexandre. Aleluia. Grandemente.